Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, o escorregou que nasce na baixada. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. Fala pessoal, boa noite a todos, eu sou Micael Amorim e nós estamos começando o nosso tradicional podcast Carcarás. E nós vamos comentar hoje, nesta segunda-feira, os principais acontecimentos aí desta semana, comentar baseado em alguns livros, algumas coisas que nos vieram aqui, que nos veio à mente quando a gente conversava. A gente sempre discute algumas coisas, eu e meus amigos, e a gente acaba tendo algumas ideias. Então nós vamos externar para vocês algumas conclusões que a gente teve. Nós estamos aí há uma semana, cara, das eleições, do segundo turno das eleições, e muita coisa ainda pode acontecer até lá. Então nós pedimos que você compartilhe esse programa aí no seu Facebook, marque seus amigos, mande aí nos grupos dos seus amigos, grupo de escola, faculdade. E nós também, lembrando que nós também teremos um evento Carcarás na quinta-feira, dia 25, e a gente vai falar também neste programa um pouco sobre isso, sobre o conteúdo. Tem um pessoal já querendo censurar, aquele pessoal paz e amor, galera, aquele pessoal do ódio do bem, pois é. Então a gente vai falar sobre isso e um pouco mais. Então não sai daí, hoje nós estamos recheados de notícias, de conteúdo, comentários. E como sempre eu estou aqui com ele, Dário Pinheiro, o químico aqui do grupo, né? O nosso amigo, o nosso miguxo Ancap. Fala aí, Dário, seja bem-vindo, cara, é um prazer tê-lo aqui novamente. Prazer é meu mais uma vez, adoro estar aqui conversando com vocês, falando com todo mundo. Boa noite aí para todos os ouvintes. E a gente vai comentar os acontecimentos nessa semana passada e também falar das previsões do que pode acontecer no segundo turno, né? Tanto se o Haddad ganhar, que é muito pouco provável que aconteça, quanto se o Bolsonaro ganhar, né? Essa questão de mercado, principalmente mercado, né? E os acontecimentos políticos, né? Dessa semana e dos desdobramentos, né? Do que vai acontecer no segundo turno. É isso aí, até mais. E eu também estou aqui com ele, Dead Ray, o seu amigo da vizinhança. Fala aí, Dead Ray. Fala, rapaz, beleza? E como os nossos amigos aqui, Michel e Dário, já deixaram claro, a gente vai tecer alguns comentários sobre o que aconteceu semana passada e o que pode acontecer nesta última semana, na reta final, né, do destino do Brasil. Pode fazer muita merda dela. Exatamente. E é isso aí, galera. Não saiam daí, preparem o dolinho que o show vai começar. É isso aí, como diz o Zangado lá do YouTube, né? Pega um lanche, prepara aí coisa leve pra não engordar, porque gordo é feminista, né? Dizem que o feminismo começa depois dos 80 quilos, né? É verdade? É verdade? Manuela Dávila que eu digo, hein? Gostei dessa, foi inteligente. Tá saindo umas fotos da Manuela Dávila aí, pô, do seu passado tenebroso, né? Hoje ela tá gata, pô, hoje ela tá gata. Sim. Há quem discorde, mas eu sou fã da Manuela Dávila, eu acho ela gata. Mas enfim... pessoal, vamos mandando o link aí pra geral. Lembrando que você pode participar conosco mandando um WhatsApp no nosso grupo. Você pode mandar um áudio de até 2 minutos ou mandar uma pergunta por escrito mesmo lá no nosso grupo do Carcarás, ou comenta aí na nossa página do Facebook. Aqui é onde você viu o link deste podcast. Nós também estamos ao vivo pelo YouTube e talvez pelo Twitter. Corre lá no meu Twitter, MicaelMax25. Talvez tá ao vivo por lá. Eu nunca testei, mas eu tentei, né? Então, na volta, podcast Carcarás, também na companhia de Aline Xavier e Pedro, aqui conosco. Carcará é malvado, é valentão, a guerra de lá do meu sertão. Os borregos novinhos não pode andar, ele puxa no embigo e até matar. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará
mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Em 1950, 10% da população do Piauí vivia fora da sua terra natal. 13% do Ceará, 15% da Bahia, 17% de Alagoas. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, Mais coragem do que homem. carcará. Pega, mata e come. E estamos no ar, estamos ao vivaço. Mande a sua pergunta, o seu comentário aqui conosco para nossos estúdios aqui do Podcast Carcarás, o já tradicional podcast de notícias, comentários, assuntos culturais aqui do Maranhão, aqui de São Luís do Maranhão. De São Luís do Maranhão para todo mundo. Infelizmente, ninguém da Venezuela vai poder ouvir esse podcast, ninguém na Coreia do Norte vai poder ouvir esse programa e ninguém em Cuba vai poder nos ouvir, ô Dário. O que tu acha disso, cara? Eu acho que é muito provável, muito possível esses cenários, né? Uma vez que lá os caras não têm livre acesso à internet, ou pelo menos não uma internet de alta qualidade em relação a nós, né? E é isso aí. A gente vai agora ter alguns comentários sobre o que aconteceu nessa semana passada e o que pode acontecer com o desenrolar desse segundo turno. Pois bem, então, o nome do título desse podcast tá Brasil contra o Establishment. Já foi muito bem explicado aqui, já foi explicado pelo professor Olavo o que é o Establishment. O Establishment é o nome em inglês, né, para o estamento, né, aquilo que o Raimundo Faoro chama de estamento burocrático, que no Brasil, qual é a tese do Raimundo Faoro? Que no Brasil não tem esse negócio de partido. Isso é tudo fachada. O que há é um grupo hegemônico, um poder político, que tem várias facetas. E o que acontece? Eles se juntam para roubar o povo. Então é eles contra o povo, né? Todos os partidos, todo o sistema político que aí está, se tornando acima do povo, com mais poder que o povo, para roubá-lo, né? É uma quadrilha que se junta para roubar o povo. É este o cenário político que nós vivemos. Isso foi muito usado pela oposição, pela suposta oposição, né? O que foi muito usado? Esse falso cenário, né? Porque uma vez que você pensa que há uma oposição, obviamente, se você está descontente com o governo que está no poder, você vai apelar para a oposição, né? E foi assim que o PSDB, né, o seu Geraldo Alckmin, o FHC, o próprio Aécio, agora mais recente, ganhou a simpatia do povo da direita, sobretudo dos liberais, né? Lembrando que alguns liberaloides ainda estão com eles. Dário que gosta de falar que liberal nem é gente, né, Dário? Nunca foi, não é e jamais será a gente, né? É muito importante ressaltar aqui algo que o professor Olavo falou, o que marcou muito na minha vida pessoalmente, assim, na minha caminhada intelectual, é que a gente não se deve ater aos rótulos ideológicos e políticos do sujeito, né? A gente tem que se ater às atitudes e ações práticas dele, né? Não é porque o cara fala, eu sou liberal, eu sou um conservador, mas ele está votando no PT, está votando em comunista. Então, na prática, ele está servindo aquilo que ele diz que combate, certo? Então, é muito importante a gente deixar isso bem claro, porque o posicionamento ideológico de uma pessoa, ou de pessoas, de um grupo de pessoas, ele pode estar mascarando a real intenção dessa pessoa e desse grupo, né? E, de novo, eu bato na tecla aí de muitos liberais que se dizem liberais, né, estarem, por exemplo, apoiando agora o Haddad no segundo turno, né? Então, isso deixa muito claro aquilo que o professor Olavo fala, né? Não devemos nos ater aos rótulos ideológicos e políticos de uma classe ou de uma pessoa, e sim nas atitudes e ações práticas dela, né? Isso é muito importante. E essa questão que você falou aí também da falsa oposição, isso foi um jogo que foi jogado no Brasil pelo menos aí por 5, 6 eleições. Isso aí é de longa data, né? Porque os caras ficam se alternando no poder, fingindo que são oposição, mas na verdade eles trabalham pelo mesmo propósito, né, que é manter o establishment, manter o aparato burocrático que eles se beneficiam, né, tanto a situação quanto a oposição, e o povo que se dane, né? E nesse momento que a gente está vivendo agora,
é um momento, como eu posso colocar, como eu posso dizer, onde a oposição está mais clara, né? Não só na pessoa do Bolsonaro, mas também na reação que o povo está tendo em relação a essa eleição, né? Porque, infelizmente, o Bolsonaro é o único cara que está aí para... Ou felizmente, é o único cara que está aí para combater o PT, né? E esse caso aí do WhatsApp e de tantas outras coisas que tem falado, que a mídia tem falado, só reflete na voluntariedade da transmissão de informação, da troca de informação. Isso, né? Uma vez que a mídia está desmoralizada, está perdendo espaço, e as redes sociais e as ferramentas de mensagem descentralizadas estão ganhando espaço na sociedade, né? Então quer dizer que o povo está tendo uma chance de respirar. A gente vai ver até quando a gente vai conseguir respirar aí nesse segundo turno. E bem interessante esses pontos que tu colocaste, o Dário. Que a questão é o que nós chamamos, né? Acho que foi o pessoal da própria União Soviética que deu esse nome, né? O Stalin já falava nisso, o Lenin já falava nisso, que é a estratégia das tesouras, né? Tão denunciada aí pelo professor Olavo, e se você quiser conhecer um pouco como isso se desenvolveu aqui no Brasil, corre lá no YouTube do Brasil Paralelo. Eles estão com uma série bem didática, bem básica, né? Nada tão aprofundado, mas que deixa claro como que foi sempre um jogo de cartas marcadas. A oposição no Brasil nunca existiu. A oposição no Brasil é Bolsonaro. Acabou. É isso, é o que Dário falou, né? Infelizmente, é o que nós temos. Bolsonaro é um cara de personalidade, é um cara de caráter, é um cara forte, né? É um cara que tem estratégia política, é firme, é o que nós precisamos agora, né? Não precisamos de um cara covarde que volta atrás com sua palavra ou que fica com medinho de sanções da esquerda, ações da esquerda, não. Precisamos de alguém firme, alguém que saiba lutar, e Bolsonaro como capitão do exército, que é, né? É o cara que, ao meu ver, é um dos mais preparados para isso, né? Nesse ponto de ser firme, de saber aguentar pressão. Porque a esquerda vive disso, de pressionar, né? De tentar fazer com que o cara sinta medo diante da suposta reação popular, que nós sabemos que não é, né? A estratégia da esquerda sempre foi essa, de manipular meia dúzia de militantes, né? Pessoas compradas pelo partido e tal, e fazer essas pessoas fazer zoada, né? Fazer barulho na rua, fechar a avenida, nas universidades. E aí, claro que isso vai ser repetido por toda a mídia como ação popular. E aí o que acontece? O público leigo que está vendo, e até os próprios políticos, vão julgar que o povo está pedindo, que o povo está querendo, quando na verdade não. É apenas uma militância esquerdista comprada, se fazendo passar pela vontade popular. Sempre foi assim, sempre foi assim. Na Revolução Francesa já foi assim, sempre foi assim. A União Soviética usou muito isso. Usou muito, sempre foi assim. Então, esses militantes, eles são massa de manobra, né? Aonde nós vemos o povo de fato agindo, é só você abrir o seu maldito olho e olhar o que está acontecendo nas ruas. Não é para você ver a teletela, que é a Rede Globo. Teletela, para quem não sabe, né? É como eram chamadas as TVs, que também eram câmeras de vídeo, né? De vigilância do livro 1984, né? Cada cidadão tinha uma televisão na sua sala, televisão estatal, lá do partido Big Brother, o grande irmão que vigiava tudo. E no meio da sua sala, essa TV também era uma câmera que vigiava o cidadão. Enfim, então a Rede Globo não te apresenta a realidade. A mídia, a grande mídia pelo menos, que há exceções, não te apresenta a realidade. Ela te apresenta o quê? Matérias forjadas, matérias manipuladas. Jornalista, cara, é um sujeitinho escroto, salvo exceções, obviamente. Mas jornalista é um sujeitinho escroto. Falando em matéria forjada, a gente estava até comentando antes aqui do programa começar, em relação àquele caso lá da Folha, né? Que o empresário tá processando a Folha, no caso do WhatsApp do Bolsonaro, né? Dono da Havan, se não me engano. Sim, e que a Folha veiculou uma notícia em que ele estaria financiando a campanha de fake news via WhatsApp pró-Bolsonaro. E que ele está entrando na justiça com uma ação para ver se a Folha, de fato, prova que isso é verídico, ou no caso dele ganhar a ação, né, a Folha pode até fechar. Que eu acho uma boa, né? Um meio de comunicação totalitário a menos para a gente se preocupar. E para a gente começar realmente a dar mais voz à mídia independente.
né, que também não descarta o nosso trabalho aqui agora, né, que a gente está fazendo isso de maneira voluntária e sem financiamento de ninguém. E como nossos amigos falaram aqui, isso é comum, né? A história já mostrou, o Partido Comunista da Rússia, né, fazia muito isso, usava os agitadores justamente para criar na população leiga esse terror, para que eles vissem, né, que era aquilo ali, era a população brasileira, quando na verdade não é, né? São só militantes, eles são a minoria. Essa que é a verdade. O povo brasileiro já está cansado disso, já está cansado de esquerdismo, não quer mais. E eles estão tentando de tudo. Essa é a última semana, serão as últimas cartadas que eles vão dar e temos que ficar atento porque eles são capazes de tudo para não perder as eleições. Como eu já falei uma vez, o que está em jogo não é só um cargo político. Essas pessoas fizeram acordos com os maiores assassinos da América Latina. Caso eles percam, que é o que provavelmente vai acontecer, será o fim da vida pública, da vida financeira e provavelmente da vida física. Então, eles estão cagando nas calças, literalmente, estão com medo. Sim, os caras estão com medo e a esquerda, ela não é uma maioria. A esquerda atuante ela é uma minoria muito bem organizada, isso a gente tem que deixar muito bem claro, né? Os caras são muito bem organizados, fazem muito barulho, né? Sobretudo, os espaços. eles ocuparam os espaços, ocuparam a mídia, ocuparam os jornais, estão ocupando agora a internet também, né? A gente tem uma guerra até muito bem equilibrada na internet, né? Em relação à esquerda militante paga e os ativistas voluntários independentes. Né? No Twitter rola muito isso, né? O cara faz um post e daí eles se combinam para dar RT, para curtir, então aquele post viraliza muito rápido. Hashtag, né? Sim, subir hashtag. Isso é muito, muito preocupante. Engraçado isso que o nosso amigo Dário aqui falou, que essas pessoas, esses militantes, eles recebem dinheiro para fazer isso. E, mais uma vez, a esquerda usa o jargão de acusar os seus adversários daquilo que eles fazem. Ou seja, agora eles estão acusando os eleitores de Bolsonaro de estar recebendo dinheiro para fazerem a campanha que estamos fazendo, que é de graça, nós estamos fazendo isso de livre e espontânea vontade. E agora eles estão nos acusando daquilo que eles fazem. Isso é típico da esquerda, né? Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. E falando, bem lembrado, tô lembrado, foi muito bom tu ter lembrado do Caixa 2, né? Que eu não sei com quem que fala, mas eu queria receber o meu, né? Sim. Ô, Bolsonaro, ainda não caiu na minha conta, hein? Eu vou colocar o número da minha... Eu não sei com quem fala, se vocês souberem com quem fala para receber esse Caixa 2, eu tô esperando aqui há muito tempo, Dário. Sim, inclusive tem que pagar umas contas, eu tô precisando de dinheiro. Mas é aquela coisa, os caras eles se organizam, né? Não só na internet, mas também na universidade, sobretudo na universidade, porque, infelizmente, a universidade ela deixou de ser um espaço de busca do conhecimento, de busca da verdade, de formação de cientistas, né, cientistas naturais, cientistas políticos, para ser um antro de militância, de ativismo político. Né? E eu já vi muitos relatos de professores que cobram o ativismo em troca de bolsa, por exemplo, né? Os caras não produzem nenhum trabalho, mas em troca da bolsa eles passam a ser militantes ativos. Inclusive, aconteceu um episódio na UFMA que a gente estava comentando aqui nos bastidores, acho que o Michel pode falar melhor disso, que parece que interromperam as aulas. Michel, esclareça aqui pro pessoal, por gentileza. Chegou até mim a informação, né, de que lá na Universidade Federal do Maranhão, né, onde eu estudo, nós todos aqui estudamos, né, Eu saí já. Tirando o Dário que conseguiu sair da Caverna do Dragão. Amém. Como é que se sente, cara? Cara, eu tirei o peso do mundo das costas. Eu sou tipo Atlas, sabe? Ele jogou o mundo no chão. Sim. Caramba, saí daquele lugar. É assim, tudo funciona melhor depois da UFMA, cara. O Dário conseguiu sair da Caverna do Dragão, eu ainda tô por lá, né, nós atuamos por lá, o Carcarás, tudo, enfim. E o pessoal, chegou a notícia até mim, vocês confirmem, por favor, que professores do departamento de psicologia da UFMA, outros professores também, mas sobretudo os professores do departamento de psicologia, encerraram as aulas. Cara, olha que bonitinho, encerrando a aula. Para isso que esse pessoal faz greve. Esse pessoal pede aumento de salário, entendeu? Esse pessoal põe falta em aluno, quando o aluno não vai. E o pessoal que encerra a aula para fazer campanha partidária dentro da universidade. Lá no Centro de Ciências Humanas, o CCH da UFMA, organizaram uma bancada, uma mesa, uma faixa lá
com os dizeres, né? Os professores de psicologia da UFMA são Haddad 13. Olha só que legal. Sim. Então, é o que nós vemos aí. Agora, tenta fazer, você que estuda na UFMA ou em qualquer outra universidade federal que está me ouvindo, tenta fazer isso aí com uma faixa do Bolsonaro. Tenta colocar, o meu partido é o Brasil, pelo menos. Tenta fazer isso aí em uma universidade, vê o que vai acontecer com você, cara. É o pessoal que se diz tolerante, é o pessoal que se diz a favor da democracia. Democracia pra eles. Eu já expliquei aqui no programa passado, quando esse pessoal usa o termo democracia, quando os revolucionários usam o termo democracia, liberdade, eles estão querendo dizer o quê? Democracia é a vontade do partido. Se você é contra o partido, você é antidemocrático, mesmo você sendo a maioria. Mesmo Bolsonaro estando com 20% à frente do Haddad nas pesquisas. Fascista é a maioria. Antidemocrático é a maioria. O partido, ainda que os militantes e os membros sejam a minoria, são o povo. Sim. Então é isso. O povo é quem tem a carteirinha do partido. Se você não tem, você é antipovo. É assim que a mente do populista funciona. É assim que a mente desse pessoal funciona. Então tente você, pelo menos, usar uma camisa do Bolsonaro. Hoje, ô Dário, um amigo meu, né, do WhatsApp, um cara que tá no nosso grupo lá do Carcarás, um abração pessoal do grupo. Galera, se você quer entrar no grupo, deixe seu WhatsApp aí embaixo no Facebook, por favor. Pois bem, hoje ele veio falar que ele levou a camisa para a UFMA. E relatos como o dele tem aos montes. Se eu for contar as pessoas que me procuram, que procuram a Aline, que procuram as pessoas do grupo para contar, a gente vai ficar a noite inteira aqui. Então, o pessoal faz o quê? Ele me contou que ele levou a camisa do Bolsonaro dele para a UFMA e estava com medo de usar. Ele levou como quem leva um bottom, saca? Uhum. Levou na mão assim e tal, deixou lá em cima da mochila com medo de usar, com medo de sentir represálias. Agora, me diga, aonde, cara, que numa universidade, um lugar que deveria ser plural, um lugar que deveria ser exemplo de democracia, de tolerância, um cara não pode usar a camisa do seu candidato? Sim. Detalhe, os filha da puta, sabe o que eles usam lá? Camisa de Che Guevara. Isso pode, pô. Guerreiro, matava gay, matava negro, fuzilou muita gente, tem discurso dele na ONU falando que vai fuzilar, tem discurso dele na ONU falando que nós fuzilamos sim, e vamos continuar a fuzilar, e fodam-se vocês. Sim. Fidel Castro, aquele fascínora que transformou a ilha de Cuba, que era referência, né? Numa merda. Todo mundo quer fugir de lá, ninguém quer ir pra Cuba. Turista, óbvio, turista tem um dinheiro diferente, turista tem internet diferente, turista vai pra Havana, não vai pro meio do povo. Você, quando vai fazer intercâmbio lá em Cuba, seu socialistinha de bosta, você vai pro meio você vai pra Havana, você vai pros lugares bonitos, seguros, vai pro meio do povo, vai comer o que o povo come. Saber que a comida é racionada, saber que o povo se joga no mar em embarcação improvisada pra fugir daquela merda, pra ir pra Miami. Você já viu alguém fugir de Miami pra Cuba? Você já viu, Dário? Inclusive, já aconteceu de ativistas libertários, anarcocapitalistas, serem presos lá pelo governo cubano. Né? Os caras têm tinha uma biblioteca, tem uma biblioteca, se não me engano, se não foi fechada, é claro, né? Tem uma biblioteca dedicada ao pensamento libertário, né? E um dos ativistas lá, ele foi preso, passou uns dias sumido, e depois ele foi reencontrado. Eu acho que levou um cacete, levou uma surra, não sei, e depois soltaram o cara de novo, né? Preso político é o que mais tem em Cuba, cara. E é isso que vocês estão defendendo, seus militantes de bosta. Vocês estão literalmente serrando o galho em que vocês estão apoiados. Vocês acham que uma vez instalado algum regime ditatorial, vocês acham mesmo que vocês serão contemplados com algum tipo de privilégio? Óbvio que não. Quando eles estão falando em o povo, democracia, eles estão se referindo a eles, a membros do partido, não são vocês. Sim, inclusive tudo aquilo que é dito antipopular não é antipovo necessariamente, é antipartido. Né? Aquilo que é antidemocrático não se refere à vontade do povo, das pessoas físicas, né? Se refere à vontade do partido, que é meia dúzia de nego. Né? É muito, muito bom frisar, é muito importante frisar esse tipo de coisa, porque eles usam a nova língua para enganar a gente. Né? Quando eles falam vontade popular, não é a vontade do que as pessoas realmente querem. Né? Um exemplo disso, desculpa interromper, é quando você ouve eles falando de democratizar a mídia. Sim. E o que eles querem? Eles querem estatizar a porra da televisão. Controlar, né? Eles querem uma TV que serve o partido, que serve o Estado. Ministério da Verdade.
Puta que pariu, velho. Sim, falando agora de problemas práticos, né, que vão ter um impacto direto na nossa vida, uma das propostas da chapa Bolsonaro, né, com auxílio do chicaguista Paulo Guedes, é cobrar mensalidade para pessoas que podem pagar nas universidades públicas, né? Não é que vai privatizar tudo, eles não querem isso. Bom seria, né? Seria ótimo se tudo fosse privatizado, pelo menos na minha opinião, na minha humilde opinião. Mas o que eles querem é implantar o sistema de voucher, né? O que é isso? O voucher, ele é um recibo não, ele é um crédito, né? Para a pessoa pleitear uma vaga na universidade pública sem pagar, ou pleitear uma vaga na universidade privada recebendo subsídio, como é o caso do ProUni, né? E os caras estão completamente contra isso. É óbvio que eles estão contra isso, né? Eles vão perder a mamada deles na universidade pública. E é muito fácil rebater esse tipo de crítica, uma vez que o sistema privado de educação superior, ele gasta muito menos e produz muito mais em relação ao sistema público. Porque, infelizmente, a universidade ela virou uma máquina de produzir militantes, né? O cara vai para lá não para buscar a verdade, não para buscar conhecimento, não para ser um cientista político, um cientista natural. Para ser um cara preparado para o mercado de trabalho. Exatamente, ele vai lá para servir ao partido. E nesse caso, o partido ainda é o PT, porque infelizmente é o partido que mais tem poder dentro das instituições. São 16 anos de hegemonia, então eles conseguiram aparelhar tudo. Vai se fuder. Os caras querem continuar no poder. E, infelizmente, o PT ainda tem, sim, muito poder, tem muitas chances reais de chegar ao poder novamente e, como o José Disseu já falou, né, tomar o poder de fato. Né? E a questão de tomar o poder, como o próprio Disseu falou, não é ganhar uma eleição, é aparelhar totalmente as instituições públicas, né, as repartições públicas, e aparelhar a sociedade de modo que eles continuem a perpetuidade no poder, né, que eles continuem sempre ganhando eleições ad infinitum. Pois bem, e uma das estratégias que eles usam para isso é justamente usar a mídia. Usar a grande mídia. A grande mídia, né, é culpada disso, cara. Isso que vem acontecendo no país é culpa da grande mídia. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria do povo, principalmente o povo pobre, né, é o povo mais informado e tal, que se informa pelos telejornais, né? Ninguém mais lê um jornal, ninguém busca fontes alternativas, ouve-se muito pouco rádio. O pessoal se informa pela Rede Globo, o pessoal se informa pelos telejornais, sobretudo a Rede Globo, né, que é um verdadeiro monopólio. A Globo tem um império, né, cara, é uma rede, né, tem jornais, tem isso, tem aquilo, tem site, tem tudo. E tem um poder muito grande, né? Sim. Tanto que se você for buscar uma fonte confiável, você vai lá, sai uma notícia em qualquer jornal desconhecido aí. Tá, o Carcarás põe uma notícia, né, o blog do Carcarás põe uma notícia. Você vai lá e diz, será que isso é verdade? Sei não, talvez não seja, não vou mandar pra ninguém não. Aí sai a mesma notícia no G1 e você acredita de cara, pô, e você compartilha a notícia. Então esse pessoal ainda tem um poder, tem uma credibilidade e tal, e isso ainda vai demorar muito pra ser quebrada, né, cara? Graças a Deus estamos quebrando com a internet, esse próprio podcast aqui, o pessoal que surgiu na internet também, né? O antagonista, o antigo mídia sem máscara. Tudo começou com o próprio Throat Speak do professor Olavo, né? Nós estamos quebrando essa hegemonia da grande mídia que deve ser quebrada sim. Pois bem, e esse pessoal põe um terror psicológico tremendo na galera, pô. Você vê, a Globo agora tá com uma programação toda voltada para o regime militar. Falando de os crimes da ditadura, a tortura da ditadura, que segue aí a propaganda do PT, né? A propaganda do Haddad tá querendo colar no Bolsonaro a pecha de torturador, de ditador, como se o cara fosse culpado de alguma coisa lá atrás, né? Pois bem, então toda a programação da Globo tá voltada para isso, né? Os horrores da ditadura. Isso cria no pessoal mal informado, né? Isso casa perfeitamente com as acusações que o PT lança para o Bolsonaro e seus apoiadores. De ditadores, de fascistas, de pessoas que defendem o regime militar, a volta da ditadura militar, e cria todo esse clima de terror, de medo. Então todo esse pessoal que acusa Bolsonaro e seus eleitores de nazista, de fascista, são cúmplices dessa agressão que nós todos vimos sofrendo. Né? Essas acusações na rede social, essas agressões verbais e físicas na universidade, quando você não pode ir com a camisa do Bolsonaro, quando você não pode declarar voto a Bolsonaro, o próprio atentado à vida do Bolsonaro, lá que o Adélio cometeu,
A mídia é cúmplice disso. Toda essa mídia, todo esse pessoal que levanta esse discurso que é um discurso de ódio, isso é discurso de ódio, é culpado do que está acontecendo, pô. E agora eles acham mesmo que no Brasil, né, a maioria da população é nazista. Eu até postei no meu Facebook. Eu sou nazista, Com certeza. Eu sou nazista. Eu até postei no meu Facebook que o seguinte, né, que amigo petista, responda com sinceridade. Você acha mesmo que mais da metade da população brasileira é composta por nazistas? Se for assim, como é que nunca surgiu um único partido nazista? Como é possível que em um país com milhões de discípulos de Hitler não exista uma única associação de moradores, rádio comunitária, jornal de bairro ou chapa do DCE divulgando a ideologia nazista? Como isso é possível? Alguém me ajude a entender, ô Ryan Araújo? Rapaz, isso é possível. Eles falam isso porque quando você vai analisar o que está acontecendo, é justamente eles que não querem a pluralidade de ideias. É justamente eles que não querem que você tenha opiniões diferentes da dele. É isso que nossos amigos estão falando, falaram agora há pouco, que a mídia ela está atacando de todas as formas, usando esse tema aí da ditadura. Eu vi no jornal hoje, se não me engano, ontem não, acho que foi de sexta-feira, saiu lá no jornal uma matéria que o Eduardo Bolsonaro estava influenciando, dando uma palestra e dizendo que era possível fechar o Congresso só com cabo e um soldado. Ou seja, eles pegam um trecho e criam toda uma ideologia por trás, todo um contexto por trás, quando na verdade não existe. Não existe. A mídia vai tentar, essa semana eles vão fazer de tudo para manchar a candidatura de Bolsonaro. É reta final, né? Então eles vão fazer o que possível for para tentar inverter essa situação. Rapidão aqui, antes da gente passar a palavra para o Dário, que pode nos falar sobre os efeitos na economia, né, dessa avalanche, dessa ascensão do Bolsonaro e essa possível vitória que está na cara, né? Tudo indica que nós teremos, graças a Deus, o primeiro presidente conservador desta merda. Sim. Declaradamente conservador. Sim. O primeiro, velho. Sim. Então, e por isso querem calá-lo. O que eles mais queriam é que continuasse a hegemonia, continuasse do jeito que tá, tudo bonitinho, tudo em casa. Tanto que o Haddad, né, o maldade, falsidade... Cagade. O Haddad falou recentemente que, olha o que ele queria, prendam o Bolsonaro, cassem o seu mandato, né, a sua candidatura, e coloquem o Ciro Gomes para concorrer comigo, aí fica tudo em casa, fica tudo beleza, entendeu? Tudo entre amigos. Ciro Gomes é petista também, cara. Petista. Eu lembrei agora do irmão do Ciro, Cid Gomes, né? Esse é um homem, cara. Esse é um homem. O novo símbolo da extrema-direita, né? Olhão de adamante. Lula tá preso, babaca. Então, antes de passar a palavra pro Dário, para comentar um pouco pra gente sobre esses efeitos na economia, vamos ver aqui um ouvinte, o Janilson Carvalho Silva. O popular Carvalho Silva mandou um áudio aqui pra gente, vamos reproduzir aqui, vamos ver se vai dar certo, sobre o fenômeno Bolsonaro. Boa noite, meu amigo Micael. Boa noite também a todos os amigos que estão ouvindo o programa Carcarás. A questão da ascensão do Bolsonaro ela é um fato interessante na história do Brasil. Nós vimos que até coisa de 7, 8 anos, o PT ele tinha uma hegemonia quase que total. Então essa hegemonia levou ao assassinato de muitas reputações. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas foram assassinadas. Todas elas que tentavam se levantar contra o PT, esse partido sanguinário, elas tiveram suas vidas ceifadas. Então, diante disso, o Lula fez aliança com várias ditaduras, inclusive ajudou a criar a ditadura da Venezuela. Tem vários jornalistas, pessoas, políticos de lá mesmo que denunciam isso. O próprio Lula tem vídeo gravado que ele diz que ele que ajudou o Hugo Chávez criar o regime da Venezuela. Então não é segredo para ninguém. Então o que está acontecendo agora? Veio à tona os crimes do PT. Como todo partido comunista, o PT ele também tem muitos crimes.
E um dos crimes dele é a destruição de quase todas as grandes empresas brasileiras, né? Inclusive a Petrobras. Mas eles usam a lógica da inversão, que consiste em dizer que, na verdade, quem está destruindo a Petrobras é o Sérgio Moro, juntamente com o Ministério Público, porque estão investigando. Olha só como é a lógica deles. O PT rouba, mas aí o juiz vai e coloca os ladrões na cadeia, juntamente com o Ministério Público que investiga, e aí ele é que está destruindo a Petrobras. Você vê que o PT apresenta uma incoerência total. Então, diante desse assassinato de reputações, que muitas pessoas da mídia perdiam o emprego, e acontecia também que muitas pessoas morriam, nós fomos criando um espaço de contradição, né? A direita foi criando um espaço de contradição. Que espaço era esse? Nas redes sociais, principalmente, né? Nós fomos para os guetos. E aí, nas redes sociais, nós fomos nos preparando. Então, por isso que hoje a direita domina muito bem esse terreno, porque, como a gente não tinha espaço na grande mídia, então nós fomos preparar esse terreno. E nós nos acostumamos bem, porque nós estamos acostumados a debater, a trocar ideias, e o PT não suporta isso. Então, hoje, o maior perigo para o PT, o maior perigo para uma ditadura lulopetista, é o WhatsApp. Eles mesmos já estão falando o tempo todo que tem que haver um controle sobre o WhatsApp. Então, pessoal, vamos continuar a campanha, vamos continuar lutando pela eleição do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o Brasil e o Brasil é Bolsonaro. E essa luta não deve parar agora, justamente porque a partir da eleição o PT vai querer se renovar de alguma forma, e aí a gente tem que fazer de tudo para continuar a criminalizar a existência do PT, porque ele não deve ser um partido para disputar eleições, porque ele obedece a órgãos internacionais como o Foro de São Paulo. Então temos que ter cuidado com isso aí, alertar a população brasileira diante desse perigo que a gente está vivendo. Então a gente não pode ter um partido desse. Então vamos continuar, e não para com a eleição do Bolsonaro, não. Tem que mandar para frente, alertar toda a população do que representa essa quadrilha. É isso aí, muito bem. Nós ouvimos aqui o nosso ouvinte, Carvalho Silva, que mandou um áudio pra gente. Excelente comentário, cara. É justamente isso, o cara acertou em cheio. É justamente isso. O PT ele não gosta de conviver com o contraditório. Por quê? Porque acostumou-se com a hegemonia. Esse pessoal da universidade agora, nós vamos realizar uma palestra sobre fascismo. O que é de fato fascismo e por que o conservadorismo não pode ser chamado de fascismo, nem o que o PT faz, o que a esquerda faz pode ser chamado de fascismo, não no seu fenômeno histórico como ocorreu, né? O fascismo foi um fato histórico, né? Aconteceu de fato, teve lá o regime fascista com suas leis, suas diretrizes, os seus desenvolvimentos, enfim. E ele é algo, ele está registrado. Então tem de se estudar a história para saber o que é o fascismo. Agora acostumou-se a ficar jogando, acusando um ou outro de fascista, né? A esquerda faz isso o tempo inteiro, esvazia-se do termo, seu significado histórico, o seu conteúdo, e coloca-se, claro, qualquer outro significado que sirva para acusar e calar o meu oponente. É justamente isso. E uma outra coisa que o Genilson comentou, eu até fiz um post no Facebook, que diz o seguinte, a mente do petista funciona de forma um tanto curiosa. Eles negam até a morte a condenação do Lula, sustentando a narrativa de golpe, né? É golpe, né? É o que dizem, né? É fruto, claro, de uma conspiração antipetista, da qual faz parte a grande mídia, comprada pelo capitalismo yankee. Lula é inocente, eles dizem. Mesmo com dezenas de provas, incluindo documentos, assinaturas e depoimentos. Ao mesmo tempo, condenam o Jair Bolsonaro sem nenhuma evidência do suposto Caixa 2. Culpado até que se prove o contrário, esbravejam. Contra Lula, ou Ryan, nem a decisão do mais alto poder judiciário brasileiro é suficiente. Contra Bolsonaro, basta uma matéria da Folha de São Paulo, sem um único papelzinho que possa servir como evidência do crime. 2 pesos, 2 medidas, Dário Pinheiro. É muito importante frisar, como o próprio Lula falou, o Lula não é um indivíduo, ele é uma ideia. Tá? O Lula, irmão, né? Exatamente, ele representa um ideal político, né? Por isso que as pessoas matam e morrem por ele, não pelo indivíduo Luiz Inácio Lula da Silva, mas pela ideia que se materializou no indivíduo, entende?
Então, daqui a 50, 60 anos, pode sim ter um outro Lula, né? Materializado em um outro sujeito, claro. Por quê? Porque a ideia se perpetua durante o tempo, né? A ideia ela tem uma continuidade, né? E essa ideia, a ideia totalitária, a ideia lulista, ou de qualquer um que venha tomar essa alcunha, ela deve ser atacada, entende? Não é uma questão de atacar o indivíduo Lula, é uma questão de atacar a ideia que esse indivíduo representa. Porque a pessoa morre, mas a ideia fica, né? O Mussolini, quando fez lá a doutrina do fascismo, ele justamente quis materializar aquela ideia em forma de doutrina, para quando vier um outro sujeito que tenha culhão para colocar essa ideia para frente, para que ele se materialize nessa ideia também, né? Para que a ideia se torne um indivíduo. Mas o indivíduo morre e a ideia continua, né? Como o próprio Lula diz, ele não é um indivíduo, ele é uma ideia. Isso é até importante que nossos amigos falaram, porque a esquerda ela não estava preparada para esse embate, né? Eles achavam que eles iam permanecer, se perpetuar no poder para sempre. Eles ficaram preguiçosos, né? Sim, a esquerda do Brasil ela se tornou burra, né? Hoje os esquerdistas daqui são uma vergonha para os esquerdistas do passado. Então eles não estavam preparados para isso, para esse levante da população brasileira contra eles. Então, para combater isso, eles fazem uso das coisas mais absurdas possível, como, por exemplo, restringir o alcance do Facebook, censurar postagens de conservadores e bolsonaristas no Facebook, suspender contas de Facebook dos conservadores, imputar o desequilíbrio da campanha que todos nós estamos fazendo via WhatsApp, tentaram matar o candidato, tentaram alegar ser o atentado por eles planejado, executado, uma farsa, atacar eles negaram, pô, é só te interrompendo aqui, que isso daí eles negaram a facada do Bolsonaro, e acusaram era mentira, mentirinha, né? E acusaram que foi uma farsa, que ele planejou. Claro, o cara planejou ser aberto como um porco, quando você vai assar um porco no espeto, né? Perder metade do seu sangue. Merda, velho. Só por forjar um suposto atentado, né? Então, resolveram fazer a ridícula campanha do #ele não, que foi um fracasso. Também. Foi um tiro no pé. Resolveram mudar as cores e toda a imagem visual da campanha. Camaleão. Isso. Parar de visitar e fazer mimimi pelo presidiário. Tirar a imagem do presidiário da campanha. Ganhar votos dos católicos com os candidatos ateus indo à missa e comungando. Lembrando que se você é católico e vota no PT, você não é católico, você é só um petista excomungado. Continue. Atacar um dos maiores líderes evangélicos do país, falsificar agressões e imputá-las aos eleitores de Bolsonaro, pinchar muros e paredes do mundo todo, chamando qualquer um que não vote na esquerda de fascista, criar um monte de mentiras e slogans contra o adversário, ridicularizar o general Mourão, atacar o professor Olavo de Carvalho, imputar crimes financeiros ao Paulo Guedes pelo sucesso de seus negócios, imputar fatos falsos a empresários de todo o país, obrigar o candidato esfaqueado a comparecer a debates, convocar o exército para salvaguardar a democracia, essa é a que eu considero mais engraçada. O pessoal que sempre foi contra o exército, né? Pois é. Agora pede intervenção militar a favor do PT, né? E agora eles querem suspender o WhatsApp no tapetão mesmo, acusar Bolsonaro de gastar fortunas numa campanha voluntariamente feita por milhões de brasileiros, à revelia do candidato. Ou seja, para tentar mudar a opinião pública que está contra eles, vale tudo. O WhatsApp só não é mais perigoso que uma garrafa de pitu, o Dário. Cheia com a banda de limão e um pires de sal. Pronto, aí é tortura. Tortura na hora. Eu já falei que se eles me provocarem, eu vou levar minha garrafa de pitu pra universidade. Sim. Eu vou levar e não tenho medo de sacar. Todo mundo bebe lá dentro mesmo, fuma maconha, o caralho, uma garrafa de pitu não vai ser o de menos. É o tiozão com a garrafa. Esse é hilário, cara. Galera, infelizmente nós chegamos ao fim de mais um podcast. Eu queria agradecer a presença do Ryan Araújo, o Dead Rice, seu amigo da vizinhança. Agradecer o Dário Pinheiro, nosso químico, nosso amigo ANCAP. Gravaremos mais podcasts, teve alguns assuntos que ficaram em aberto, nosso tempo é curto. Então não deu para tratar, mas nós trataremos no próximo programa, com certeza. Então desejamos a vocês um bom segundo turno. Por favor, vão votar, convençam pessoas a votar no Bolsonaro. Ou é o Bolsonaro, ou é a desgraça e o reinado do crime.
Então agradeço o Pedro, que esteve aqui conosco, a Aline Xavier, e você que nos ouviu. Lembrando que dia 25, quinta-feira, teremos nosso evento lá no CCH da UFMA, Auditório B, sobre o que é de fato fascismo. E haverá segurança lá, galera. Viatura policial e guarda universitário. Então vá sem medo. Até a próxima. Fui!